Oi, oi pessoal, tudo bem? Sou o Gabriel Tadeu e hoje a gente está aqui no Aurora Visita, conhecendo a Casa do Acantonamento, que fica anexa ao Zoológico de Curitiba e ela serve como auxílio para a educação ambiental para os pequenos e para as escolas. Então hoje vem com a gente conhecer essa casa. E antes de mostrar a casa, a gente trouxe uma pessoa muito importante para falar com a gente, a doutora Cláudia, que é responsável e supervisora por todo esse projeto e por coordenar todos os projetos aqui da casa, trazendo as crianças para conhecer e cuidando dos animais também, que às vezes vêm para cá para cuidados especiais. Então, meu nome é Cláudia, trabalho aqui no Zoológico Municipal de Curitiba, especificamente com a parte que remete à educação ambiental, a gente chama aqui de educação para a conservação da fauna, né? E esse espaço em específico que nós estamos aqui é o espaço da Casa de Acantonamento. Esse espaço ele foi inaugurado em 9 de novembro de 1991. Então é um espaço bastante antigo em termos de gestão pública de prefeitura, né? Porque para ela continuar com as mudanças, às vezes pode acontecer que alguém não queira mais atividade, né? Então ela continua existindo, apesar das mudanças que aconteceram ao longo desse tempo todo. E em breve, agora em novembro, a nossa casa vai completar 34 anos. Essa casa, então, ela é criada no momento em que Curitiba está despontando para o mundo como capital ecológica, né? Época aí de nomes como Jaime Lerner, grande arquiteto e urbanista, e aí surge essa ideia de inaugurar esse espaço que inicialmente se pensou em fazer um acampamento, porque nesse local era uma plantação de árvores frutíferas. E aí pensou-se, vamos fazer alguma coisa do tipo um acampamento. E aí nós tínhamos um veterinário que trabalhou algum tempo aqui, e ele viajava muito, ia para outros locais do mundo, visitar zoológicos, e acabou vendo algumas iniciativas diferentes dessa, né? Mas onde as crianças pernoitavam. Além de compartilhar um pouco a história da Casa do Acantonamento, a doutora Cláudia também fez um tour especial pelo espaço, mostrando cada detalhe e cada cantinho que compõe esse lugar tão importante para a comunidade. E aqui é o nosso refeitório, que está um pouco mexido porque a gente está no pós-acantonamento, né? Então aqui fala um pouquinho da terapia do abraço, que são alguns tipos de abraços que existem. Aqui no acantonamento a gente sempre escolhe o abraço de urso. O quadro ele tem preguinhos, né? E aí a gente coloca canecas plásticas que tem no fundo um número. E daí cada criança vai ter a sua caneca durante toda a atividade. A gente não produz, a gente fez acantonamento agora, a gente não produziu nenhum copo plástico, né? Então essa é a nossa ideia aqui, né? Aqui, ó, que tá aqui em cima pra gente fazer manutenção, nós temos as lanterninhas. Essa é a nossa lanterna, é com essa lanterna que eles vão pro mato. Então não é uma lanterna daquela que a gente conhece, né? Aqui é uma caixinha que a gente faz, eles fazem avaliação da gente. Então Eles fazem uma votação, uma nota no final. E aqui é a caixinha do carvãozinho, porque lembram que tem fogueira? Feita a fogueira? Uhum. Aí a gente pega um carvão da fogueira que tinha etiqueta. Eu tirei, né, porque esse daqui a criança não veio. E aí a gente põe uma etiqueta aqui e ele leva um carvãozinho da fogueira como símbolo de que tudo o que aconteceu aqui ficou gravado nesse carvãozinho, né? Ele vai lembrar para sempre de tudo o que aconteceu aqui, que ficou gravado aqui no carvãozinho. Então é o nosso presente para as crianças. Você tem o seu, né? Eu tenho o meu, que tem quase 25 anos, e quando eu fiz 20 anos aqui na casa eu ganhei mais um. Então eu tenho dois, ele não estraga, né? E eu lembro do que aconteceu aqui naquele dia. Depois do tour, a doutora Cláudia explicou quais são os projetos desenvolvidos com os alunos que visitam a casa. Segundo ela, as atividades dão desde ações de educação ambiental até vivências culturais e oficinas práticas, proporcionando momentos de aprendizado e integração. Então, quando a Casa da Anta foi inaugurada, foi em 2013 e junto com ela o acantonamento ganhou uma bandeira, né? Foi feito um concurso de desenhos com 14 escolas naquele ano de 2013 que tinham participado do acantonamento até o mês de maio, junho. E aí a gente fez uma parceria com a educação e etc. E daí deu tudo certo e escolhemos os 3 desenhos e o primeiro lugar, então, fez parte da nossa bandeira. Então, a partir de 2013, a Casa de Acantonamento tem uma bandeira, tá? Então, aqui é a Casa da Anta. Por que é a Casa da Anta? Porque a partir do ano de 2012 para 2013, a ASAB, que é a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, ela começou a trabalhar um animal chamariz de educação ambiental. Então, o primeiro animal foi a anta.
Aí eu fui para Sorocaba, junto com uma veterinária chamada Oneida, nessa reunião, nesse encontro que tinha lá no Zoológico Quinzinho de Barros, no Zoológico de Sorocaba. E aí veio essa ideia de lançar um animal e etc. E aí, no dia lá, na finalização, foram 2 dias, na finalização, o diretor de Sorocaba, do Zoo de Sorocaba, falou que a gente ia ganhar o material, né? Tinha umas cartilhas bem bacanas e tal, pra gente fazer o trabalho. Inclusive as imagens que tem nesses banners a gente tirou dessa cartilha. E aí ele falou que pra gente ganhar as cartilhas tinha que prometer alguma coisa, né? E era uma brincadeira, na verdade, mas eu pedi para gravar e trouxe pro pessoal aqui, né? E daí eu prometi que eu ia transformar o barracão na casa da anta. Então esse aqui era um espaço que só tinha entulho. Lixo, resto, até pneu de trator tinha aqui dentro, né? Cadeira velha quebrada, gaiola quebrada. Era um depósito. Tanto é que aqui você vê que tem uma marca aqui, ó. Era um portão bem grandão. E daí a gente conseguiu reformar esse espaço e transformar num espaço onde a gente faz agora atividades de teatro com as crianças, né? Porque quando chove, acantonamento não é cancelado. Então a gente ganha mais um espaço coberto e diferente da casa e da ilha para a gente poder trabalhar. Porque com chuva ou com sol a atividade acontece. E no sol também, né? A gente não fica exposto ao sol também, tá? E daí ali nós temos o nosso painel fazendo referência à anta, né? A gente está fazendo um teatro, que é um teatro que fala sobre mudanças climáticas, né? Porque é um tema emergente que a gente precisa trabalhar, né? Então, a gente tem trabalhado com as crianças esse teatro que a gente chama Clima em Ação, né? Então, ele é bem interativo, tem 2 personagens, o Brasileirinho, que é roqueiro, né? Toca uma música, toca Thunder lá no final do teatro. E temos a Aninha, que é amiga do Brasileirinho. Essa é a Aninha, tá? E aí, dependendo de quem vai manusear os fantoches, tem o Brasileirinho e a Aninha também, né? Tem a outra Aninha. E daí vai depender de quem estiver aqui trabalhando a escolha do fantoche, né? E aqui nós temos um olho mágico, daqui e do outro lado, lá no tucano, no olho do tucano. Que daí a gente consegue conversar com as crianças. Ei, você... que tá com esse boné verde, me diga uma coisa, né? E daí a criança, daí a criança fica, ué, como é que tá vendo, né? Daí eles meio que ficam, ué, esse boneco aí enxerga, né? Seguimos agora para o bosque da casa, onde foram plantadas novas árvores que reforçam o cuidado com o meio ambiente e a preservação do espaço. Entre elas está um ipê especial, plantado em homenagem ao guarda municipal Luciano, que dedicou parte da sua vida à comunidade e deixou um legado de respeito e serviço público. Logo depois, a doutora Cláudia nos apresentou o processo de vermicompostagem, mostrando como o manejo sustentável dos resíduos orgânicos faz parte das práticas ambientais desenvolvidas aqui. Temos um ipê amarelo que foi plantado no aniversário de 31 anos da casa, em homenagem a um guarda municipal que participava muito dos acantonamentos, o guarda Luciano, que morreu aos 41 anos de Covid. E aí depois, quando a coisa melhorou e podia reunir as pessoas, vieram jovens que foram alunos dele na Guarda Mirim, conversaram comigo e a gente fez um momento bem no aniversário de 31 anos da casa. E aí plantamos esse ipê aqui para ele, já deu flor e tudo, tá? Então aqui é o ipê do guarda Luciano. Então essa daqui é a nossa vermicompostagem. Tem um projeto da Prefeitura de Curitiba que ela distribuiu para as pessoas nas escolas. Então aqui nós temos minhocas e tem todo um processo de alimentação que tem que ser feito, de manutenção, né? E aí isso produz um líquido que a gente usa como fertilizante, como um adubo, e também a terra, que é o tal do humus de minhoca, que a gente usa na nossa horta. Então a nossa horta mandala, a gente nunca usa nada químico nela, é sempre adubo orgânico, tá? Então esse é o espaço da nossa horta mandala. Aí aqui a gente trabalha com as crianças a questão da erosão, né? Aqui tá feia, aqui eu tenho que plantar mais grama, mas a gente tem as garrafinhas de erosão, que daí a gente simula aqui com a mangueira chuva, né? Então se tiver só terra, o que que vai acontecer? A chuva vai carregar a terra. Se tiver um pouquinho de capim, vai carregar menos, mas se tiver uma vegetação, vai acontecer o quê? Menos impacto, né? E daí não vai devastar ali a colina e nem as pessoas que moram lá embaixo do morro, né? No pé do morro. Guarda aqui, cuida para plantar nas atividades de acantonamento. Então, por exemplo, a escola que vem, a Maringá, que vem dia 8 e 9, elas vão plantar, as crianças vão plantar 2 jabuticabeiras. Que eu queria tanto jabuticaba, que é uma planta nativa, nossa, frutífera.
E daí agora a gente conseguiu as mudas. E daí nós vamos plantar 2 pés de jabuticaba. Aí nós temos ali a fandanga, que agora é fandanga, era fandangos, né? Mas eu pedi para arrumarem e colocarem cheiro de florzinha. Eu falei, agora tem que ser fandanga, né? A nossa guardiã aí da horta. E aqui a nossa horta. Então a ideia da horta mandala não é produção, né? É diversidade, né? Ela é baseada nos princípios da agroecologia e mostrar para as crianças o que é uma horta, mexer na horta, plantar alguma coisa na horta, porque por incrível que pareça tem criança que você vai pedir para plantar alguma coisa, ela tem uma certa resistência de pôr a mão na terra, né? Então conectar aí com o ambiente natural. Aí nós temos flores, porque elas têm toda uma função aqui, né, de enganar os insetos. Temos aí punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. E tem algumas coisas que a gente vai plantando assim para ver se dá certo. Então, por exemplo, agora eu plantei umas coroas de abacaxi. A geada machucou bastante, né, judiou, mas agora a horta tá voltando verde de novo, né? Ela ficou bem queimada assim. Lá é capuchinho, que são flores comestíveis, tem peixinho, tem vários aí que lavanda, né? Então é uma horta mais para a criançada conhecer. E tem também as plantas medicinais, que a gente faz chás também para as crianças depois da noite, né? Depois de apresentar a Horta Mandala, ela finalizou a visita mostrando a Ilha do Conhecimento, mais um espaço onde acontecem diversas atividades, como contação de histórias, ações educativas que estimulam a imaginação e a participação dos alunos. Então aqui é o espaço da casa, da Ilha do Conhecimento, perdão, né? Então quando essa ilha foi criada junto com a horta em 2005, porque teve um projeto que a gente conseguiu, junto ao IBAMA, construir esses 2 espaços, né? Aí, quando a ilha foi construída, a ideia é que tivesse cobertura, mas aí não foi feita a cobertura, e foi feita a horta, né? Com a tela, porque aqui, se não telar, muito passarinho acaba com a plantação, né? E aí, depois de muito tempo, em 2015, foi feita a primeira cobertura, e depois caiu, e agora, esse ano... foi rápido, assim, a gente conseguiu colocar essa telha, que é uma telha ecológica, né? Então ela é mais leve e ficou bacana aqui o nosso espaço. Então é um espaço bem legal, porque aqui você tem a mesinha e aqui é onde as crianças sentam. E normalmente são 40 crianças, divididas em 4 equipes. Atualmente a gente está com a equipe do Lobo-Guará, a equipe do Tamanduá, a equipe do Muriqui o Mono Carvoeiro, porque o Zoo de Curitiba é padrinho do Muriqui o Mono Carvoeiro, né? E a equipe do Papagaio. Então eles sentam 10 em cada mesinha aqui e a gente conversa, tem várias atividades que acontecem aqui. Inclusive esses desenhos aqui são resultado desse final de semana, tá? Que era para eles desenharem animais que eles acham do lado de cá, que são domésticos, e lá animais que são silvestres. Depois a gente lava e fica pronto para nova atividade. E aqui no meio, essa estrutura aqui vermelha, ela simboliza uma fechadura, né? Conhecimento, tem todo um simbolismo. Essa, né? Imitar aí a entrada de uma chave, né? Para uma fechadura, tá? Então aqui é a nossa Ilha do Conhecimento. E a gente finaliza por aqui o nosso tour pela Casa de Acantonamento, um lugar que preserva memórias, segue promovendo educação e vivências importantes para a comunidade. Eu sou Gabriel Tadeu e esse foi mais um Aurora Visita.